Pegando o livro que a gente vai pegar agora, fazer a correção da atividade, certo? E em seguida a gente vai estar se despedindo. E para quem não fez aí a atividade diagnóstica de história, ela já está liberada desde as 10 horas na plataforma, tá bom? Então, ela vai até as 6 horas da noite. Para quem não fez a atividade diagnóstica de história, ela está liberada das 10 da manhã às 6 horas da tarde, tá? Ela não vai para a noite, não, vai ser à tarde. E nós vamos agora fazer a correção da atividade, onde eu vou estar pegando aqui para vocês as nossas imagens, já que ele não quis abrir, felizmente, de novo, não quis abrir. Ele abriu e fechou e não quis abrir mais. Então, vamos lá, gente. Na atividade, na página 203, você iria responder de acordo com o que a gente já tinha visto no vídeo, com o que vocês viram no vídeo, e de acordo com o que nós vimos aqui na hora da explicação. Onde eu falei para vocês que quando a gente mistura ali o fermento com açúcar e a água morna, ela ia começar ali uma transformação, ela ia começar a soltar as bolinhas. Então, número 1, o que acontece quando o fermento, o que aconteceu quando o fermento foi misturado com água e açúcar? Quando misturado a água e ao açúcar, o fermento ele começou a soltar bolhas. No número 2, em que estado físico encontravam-se os ingredientes que foram misturados para fazer a massa do pão? A farinha, o sal, o açúcar e o fermento, ele estava ali em estado sólido, né? Estava aí no estado sólido. Já o óleo e a água estão aí em estado líquido. E depois de pronto, o pão ele fica aí em estado sólido. Aí, e qual era o estado físico do pão depois de pronto? Ele fica aí, ficou engraçadinho. Ele fica aí no estado sólido, certo? Então, quando eu pego ali a farinha, o sal, o fermento, eles estão todos ali em estado sólido. O óleo e a água estão em estado líquido e quando eles são misturados, eles acabam ali ficando também no estado sólido, que foi o que resultou no pão. No número 3, o sabor do pão assado é igual ao sabor dos ingredientes misturados sem assar e o aroma. Quando você pega o pão, você pode não ter comido o pão aí da receita agora, porque não deu para fazer, não deu tempo de fazer, né? Porque você ia ter que misturar, deixar descansar. Foram os 50 minutos que tem que ser no forno, de 40 a 50 minutos. Então, não ia dar tempo de você fazer agora. Então, o sabor e o aroma, eles são diferentes. O sabor de algo cru com algo cozinhado, assado, cozido, ele é totalmente diferente do que estava cru, né? Como o aroma também. Então, quando você mistura ali o fermento, você tem ali a farinha de trigo, se você cheirar, você vai ver que o aroma é diferente, eles são bem diferentes, tá? Então, o sabor e o aroma do pão assado e sem assar, eles são diferentes. No número 4, o que causou a transformação da massa crua em pão assado? Compreenda aí que o calor do forno, ele causa aí essa transformação. Por si só, o pão não tem como ele se assar sozinho ali, né? Ele vai precisar do quê? Do calor do forno. Então, como só acontece essa transformação se ele receber o calor do forno. Aí ele vai assar o pão. E no número 5, é possível reverter a transformação da massa crua em pão? E como a gente pegar aquele pão e transformar ele todinho ali em só farinha de trigo, só o sal, só o açúcar, só a água? Não, não tem, não é possível, tá? Essa hipótese aí, ela não tem como ser, pois isso aí, a gente vai estar explicando a vocês no decorrer aí
dessa unidade. E eu vou estar explicando a vocês sobre essa transformação que não pode ser revertida, tá? Então, de acordo com o caminhar aí da nossa disciplina de ciências, eu vou estar explicando a vocês e nós teremos outras transformações. Nós teremos aí outros vídeos com algumas experiências. Na página 204, você iria ler sobre conhecer a matéria, falar sobre a matéria, sobre a massa, o volume, e em seguida você estaria respondendo a questão 1, onde você iria estar completando as frases com as palavras do quadro. Então, na embalagem do chocolate, há uma indicação de sua massa. Olha aqui a indicação da massa. Ele está dizendo aqui que são 200 gramas. Então, aqui ele está indicando a massa da embalagem. Essa é uma medida de quantidade de matéria do produto. Então, chocolate, massa, medida e matéria. Certo? E em seguida, na página 205, deixa eu dar o zoom, nem tanto. Os estados da matéria. A matéria ao nosso redor pode ser observada em 3 estados, como nós vimos. Sólido, líquido e gasoso. E a pergunta número 2. A vela é constituída de matéria. Resolva as questões. Qual é o estado físico da vela? O estado físico da vela, ele é o quê? Ele é sólido, é o estado sólido, tá? Então, aqui, esse estado, ele é sólido, você vai estar pegando e vai estar segurando. Se fosse líquido, ele estaria, se você fosse pegar ele corria da sua mão. E o estado aí gasoso, você não tem como pegar. Então, é o estado sólido da vela. Já a fumaça, aí, ó, a fumaça que a vela libera quando está acesa também é formada por matéria? Sim. Assim como a vela, a fumaça é constituída de matéria. Só que, no caso, a fumaça ela vai ser o que? Ela vai ser a gasosa. No número 3, pedi para você analisar a tabela e o gráfico. Tabela e gráfico. Perceba que ela está na ordem, tá? Tabela e o gráfico. E responder as questões no caderno. Letra A. As informações apresentadas na tabela e no gráfico são as mesmas? Sim. Aqui na tabela diz que Ana tem 27 quilogramas e no gráfico também diz que ela tem 27 quilogramas. Diz que Mateus tem 30 quilogramas e no gráfico também tem 30 quilogramas. Roberta, 31 quilogramas na tabela, no gráfico também. E Tiago, na tabela está com 30 quilogramas e na tabela tem 30 quilogramas e no gráfico 30 quilogramas. Então, eles apresentam aí as mesmas informações. Qual dos alunos tem a menor massa? A gente percebe aqui, Ana, a massa de Ana é menor do que os dos demais. E, em sua opinião, qual das duas representações, gráfica ou tabela, é a melhor para comparar a massa dos alunos desse grupo? E por quê? Essa questão ela é pessoal, tá? Você iria estar dizendo aí qual a melhor que você ia achar, se era na tabela ou se era no gráfico, e iria dizer o porquê, tá? Certinho? Então, nossa aula por hoje, ela encerra. Quero estar aqui agradecendo a cada um de vocês por estar aqui mais um dia. E amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos de volta. Para a dica de leitura, eu quero que vocês leiam aí, peguem aí o livro 3 e vocês estejam fazendo a leitura aí nas páginas que eu vou dizer a vocês. E vou estar botando no grupo. Página 8, 9 e 10 de português no livro 3. Leiam para a gente poder amanhã estar dando continuidade na aula, para a gente poder ter a nossa aula de português, tá? Então, vocês vão estar lendo essas páginas.
Para quem não estudou, para quem não fez ainda atividade diagnóstica de português, será amanhã. E eu vou colocar no grupo mais uma vez quais são as páginas para estudar, certo? Então, forte abraço, super, hiper, ultra, mega, big beijo. E amanhã, 8 horas da manhã, a gente tá de volta aqui, tá? Beijão. E quem for fazer o pão, quiser postar ou tirar uma foto e manda para mim, tá bom? Pra eu ver aí. Tchau, tchau.